Olha, o tema de hoje vem de um texto que é, assim, simplesmente genial, da Roquei Dube. E o título já entrega o prato principal, né? A meritocracia da sopa. Como servir um banquete com talheres de plástico. E a análise que a gente vai fazer aqui, bom, se prepara, porque vai ser servida quente. Para começar já botando fogo na conversa, a pergunta é essa: se a linha de partida é a mesma para todo mundo, por que é que na chegada tem gente de Ferrari de um lado e uma fila de sopão do outro? E por favor, sem respostas prontas tipo foco, força e fé. Porque vamos combinar, né? Até para ter fé, a gente precisa de um estômago que não esteja roncando de fome. Mas ó, antes da gente mergulhar de cabeça nisso tudo, aquele convite de sempre. Já comenta aqui o que você acha, se inscreve para não perder nada e entra na conversa. E claro, um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facó pela curadoria desse material incrível e a mente brilhante por trás do blog Dinheiro que Me Veja, a Roquei Dube. O trabalho de vocês é o que inspira essa análise. Então vamos lá, primeira parte, o conto da meritocracia. E o subtítulo já diz tudo. A madrinha de casamento das reformas liberais. Pensa naquela madrinha que chega na festa, sabe? Impecável, toda de linho puro, cheia de promessas de um futuro brilhante. Pois é, essa é a meritocracia no discurso. A ideia é linda, não é mesmo? Funciona que é uma beleza nos PowerPoints de CEO, naqueles livros de autoajuda. Mas na vida real, num país com a nossa desigualdade, aplicar essa lógica é, sei lá, tentar apagar um incêndio na Amazônia com um copinho d'água. É simplesmente desastroso. E aí a gente chega na segunda seção, a largada desigual. A frase que define a cirúrgica, onde o esforço não rende pão, vira fadiga crônica. Aquela velha história de que é só se esforçar que você chega lá, ela simplesmente não para em pé quando a corrida já começa com gente largando muito na frente. Gente, a brutalidade dessa largada desigual é uma coisa que choca. De um lado, você tem criança aprendendo a programar no tablet antes mesmo de saber ler direito. Do outro, criança em escola pública onde falta o básico do básico, tipo papel higiênico. E aí, falar em igualdade de oportunidades num cenário desses, olha, não é só ingenuidade, não. Chega a ser cruel. E essa frase aqui, nossa, é uma verdade com uma ironia finíssima. Talento é importante? Lógico que é, mas ele não paga boleto nem conserta um sistema que está quebrado. E tentar explicar isso para quem sempre teve a vida ganha é um desafio. O elevador social deles nunca enguiçou. Pois é, para muita gente, ele está em manutenção permanente desde que o Brasil é Brasil. Tá, e o Estado? Onde ele entra nessa história? É culpado? É cúmplice? A verdade é que o Estado vive num beco sem saída, espremido entre duas acusações que, no fundo, servem para a mesma coisa, para nada mudar. De um lado, o grito contra o assistencialismo. Do outro, a navalha do ajuste fiscal. E aí a gente entra num paradoxo que é quase uma piada de mau gosto. Se o Estado tenta distribuir renda, é assistencialismo. Se corta gastos sociais, é ajuste fiscal responsável. Se a escola tenta formar um cidadão crítico, está doutrinando. Se ignora o problema, aí é liberdade de escolha. Percebe? É uma armadilha retórica perfeita para que tudo continue exatamente como está. E a consequência disso tudo, gente, é trágica. As nossas escolas públicas, que deveriam ser o motor do país, muitas vezes viram depósitos de jovens com professor desvalorizado e sem estrutura nenhuma. Enquanto isso, a elite está lá, aprendendo a programar os 6 anos. E no meio dessa bagunça toda, a gente ainda finge que uma única prova, como o Enem, vai conseguir, num passe de mágica, nivelar todo mundo por cima. É brincadeira, né? Ok, então se o Estado está de mãos atadas, quem é que vai salvar a pátria? O mercado? É aí que a gente entra na seção O Mercado Salva Tudo. E o subtítulo já dá o tom da ironia. A renda mínima e a sacada gourmet. Porque é aqui que o debate pega fogo, com aquela ideia de que a mão invisível do mercado vai resolver tudo. Pois é, basta alguém falar em renda mínima que a gente já ouve os gritos, né? São aqueles gritos que ecoam direto da sacada gourmet, entre uma taça de vinho e outra. Mas é a meritocracia! Isso vai desestimular o trabalho. É o pânico de quem nunca na vida teve que escolher entre pagar o aluguel ou a conta de gás. Para a gente entender como essa indignação é seletiva, vamos dar uma olhada nos números. Grava bem esse número aqui. 9 bilhões de reais. Esse é o valor da renúncia fiscal para combustíveis fósseis. Um subsídio gigantesco que, olha que curioso, não parece causar revolta nenhuma, né? Agora olha esse outro número. 300 reais. Na mão de uma mãe solo que tem que fazer milagre para botar comida na mesa.
Pois é esse valor que, segundo alguns especialistas, vai quebrar o Brasil e criar uma geração de vagabundos. A desproporção é gritante, não tem outra palavra. E o mais irônico disso tudo é que essa ideia de renda básica não é nenhuma invenção comunista, como adoram dizer. O conceito de imposto de renda negativo foi defendido por ninguém mais, ninguém menos que Milton Friedman, um papa do liberalismo. Ele sacou que redistribuir um mínimo não é caridade, gente, é engenharia social, é uma forma de garantir que o sistema inteiro não vá para o buraco. Bom, e com isso a gente chega na nossa parte final, o jogo de cartas marcadas. E como o subtítulo já entrega, com aquela acidez maravilhosa da autora, a conclusão no Brasil parece que está sempre sendo adiada, né? Sempre fica para a próxima CPI. Mas aqui não. Aqui a gente vai direto ao ponto. Então presta atenção nessa sequência, que é um soco no estômago. A primeira peça do quebra-cabeça é a seguinte: quem defende meritocracia sem igualdade de verdade, na real, está defendendo um jogo de cartas marcadas. Ponto final. Não tem discussão. É defender um sistema onde os vencedores já estão com o troféu na mão antes mesmo da largada. Agora, a segunda peça. Quem olha para o dinheiro da educação e só consegue ver gasto. Um custo que precisa ser cortado. No fundo, está apostando na burrice como política de Estado. Porque, gente, um povo bem educado questiona. Um povo educado exige seus direitos, não aceita qualquer conversinha. Manter a educação no UTI é um projeto. E para fechar, fica a reflexão. Se depois de tudo isso a pessoa ainda acha que o grande problema do Brasil é o excesso de direitos, talvez ela precise se perguntar de que lado da fila ela está. E mais importante ainda, de que lado do privilégio ela está falando. A fila anda. E a história também.